pessoal, aqui quem fala é o Luiz Eduardo e essa é a prosa do Mestre Gui. E hoje a nossa convidada é Yasmin. Obrigado, Yasmin, por você ter podido ceder o seu tempo e vir aqui bater um papinho com a gente. A gente vai querer hoje saber um pouquinho de você, da sua história. Então, para começar, queria que você se apresentasse. A palavra é sua. Bom, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade, né? Então, como você falou, meu nome é Yasmin. Eu sou nascida e criada em Belo Horizonte, passei um tempo também no interior com meus avós, eu amo roça, fazenda. Sou filha do Joaquim e da Beatriz, né? Meus pais são comerciantes, então eu cresci vendo meus pais trabalhar no comércio, aprendi muito com eles também. A minha formação, eu sou formada em Engenharia Química, formei no ano passado pela PUC Minas, né? E desde 2021 eu comecei minha trajetória, né, profissionalmente, trabalhando na Dalminas. Foi meu primeiro emprego, eu tenho muito orgulho disso, porque minha primeira oportunidade eu já encontrei um local em que nós temos um time que um apoia o outro, um ajuda o outro, e isso assim, é excelente. Eu tenho muito, muito orgulho disso, né? E é isso, essa sou eu. Não, bacana. O legal disso, gente, é que vocês estão observando que, bom, ela é do time Dalminas, agora ela está mais no time VLD, que é a empresa de projetos do grupo Dalminas, né? A Yasmin hoje está como nossa analista de projetos, se Deus quiser, uma futura projetista, está caminhando a passos largos para ser projetista na VLD. E o curioso é justamente isso, Yasmin. Eu queria que você contasse para a gente, já que você já falou que é engenheira química, assim como eu, né? Fomos colegas, inclusive, na PUC. Contasse um pouquinho o que você imaginava quando você pensou em ser engenheira química. O que passava aí na sua cabeça? Bom, na verdade, o meu sonho não era ser engenheira química, era minha segunda opção. A minha primeira, eu queria fazer medicina na época. Uau! E aí eu falei assim, nossa, como eu tava assim, a nota muito alta e tava um pouco difícil, eu falei assim, nossa, acho que eu vou tentar engenharia química. E aí eu tentei, consegui passar. E, assim, eu não me arrependo de jeito nenhum, porque eu descobri que eu amo matemática, gosto muito de cálculo, muito mais que química. Mas o que engenharia me mostrou, né? A minha paixão ali por aquela área. Bacana. Até para quem não sabe, a gente às vezes fala assim, a gente é engenheiro químico e tal. O pessoal pensa muito em química, né? Nossa, os bitolados da química. E, na verdade, engenharia química não é tão química assim, né, Yasmin? É uma engenharia quase de processos industriais, não é isso? É basicamente uma engenharia de processos industriais, né? Então, a gente estuda ali tudo aquilo que vai acontecer durante a produção, né? Desde a química até os cálculos envolvendo pressão, volume, tudo, né? Lei dos gases, meu Deus do céu, nossa, termodinâmica. É tanta coisa que assim, a gente ia ficar aqui horas e horas falando. Eu considero uma engenharia espetacular, né? Eu sou engenheiro 2 vezes, né? Fui fazer elétrica primeiro, né? Para quem não sabe e não escutou alguma coisa sobre o Luiz Eduardo, eu sou engenheiro 2 vezes e não sou engenheiro civil também, mas hoje a história é da Yasmin, né? Ô Yasmin, então assim, engenharia química, e aí pinta uma oportunidade para trabalhar na área civil, e aí? Como é que foi isso? Conta um pouquinho desse processo. Então, eu nunca imaginei que a engenharia química estaria relacionada com a área de engenharia civil. Então, para mim, foi uma surpresa, né? Porque no início, eu pensava assim, eu vou trabalhar com produtos químicos e só aquilo ali, não vai envolver muito a questão de obra e tudo mais. E aí, quando a gente fez a primeira entrevista, que eu vi como que era a área, como que vocês trabalhavam, né? Aí aquilo foi mudando a minha mente. Aí houve porque foram 2 processos, né? Então, foi uma entrevista para poder me conhecer melhor e a outra para eu poder mostrar, né, o meu talento ali. E assim, aí eu comecei entre essas 2 entrevistas, porque teve um tempo, a estudar a área mais, a conhecer melhor a área. E aí eu tive a oportunidade, né, de assistir algumas aulas de uns professores, né, a Irene Joffre e o Matheus Leone. Olha aí, gente. Que foi excelente, me ajudou, assim, a conhecer melhor o que era impermeabilização, o que era um projeto de impermeabilização, sobre os produtos. Então, assim, abriu a minha mente de que a área da engenharia civil, ela é basicamente química, entendeu?
Então, assim, é fantástico poder relacionar duas áreas em uma só. E eu acho legal você comentar sobre a professora Irene, porque ela é professora mesmo, né? E além de ter a empresa dela, que salvo engano chama Virtus, que é uma empresa de projeto, consultoria, e do Matheus também, né? O engenheiro Matheus também é professor, Matheus Leone. Então, assim, já fica aí o convite para vocês participarem também do nosso podcast. E eu acho legal você citá-los, porque são pessoas jovens, né? Que apostaram nessa área, né? Principalmente da impermeabilização. Claro que o Matheus aí tem uma história aí na engenharia diagnóstica, ele tem, vamos dizer isso, ele é multifacetas, né? Ele tem muitas coisas legais. A Irene também, sem dúvida, né? A área do BIM, ela tem revolucionado, feito grandes trabalhos aí, espetaculares. Mas eu fico feliz de saber que eles foram referências aí para você participar de um processo seletivo, olha só. Então é isso, né? Sim, basicamente eles me abriram um caminho e eu só completei. Não, bacana. Não, legal. Acho que deu para o pessoal entender um pouquinho de quem é Yasmin, né? E hoje, Yasmin, conta pra gente como que tem sido o seu trabalho na VLD, principalmente, que é uma empresa de projetos. Então, pessoal, a VLD Projetos, a Yasmin trabalha junto com a Michele, né? Michele Codato, que é a projetista responsável técnica da empresa. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse desafio de trabalhar com projetos de impermeabilização, que é algo ainda relativamente novo para o mercado de construção. Eu queria que você contasse um pouquinho como que é isso, os desafios que vocês, né, o time de vocês está vivendo. Conta um pouquinho para a gente. Bom, trabalhar com projetos, para mim, é muito bom, é gostoso, assim, eu gosto de ter aquela experiência. Cada planta, ela tem seu desafio, ela tem coisas diferentes, tem seus detalhes. Então, é um trabalho complexo, porque nós vamos estudar ali tudo que tem que ser impermeabilizado, todas as áreas, como que é ali aquele substrato, desde a fundação até a cobertura, o que vai interferir naquela área, se nós temos pontos críticos ou não, né? Então, o trabalho de projetos de impermeabilização, ele é muito focado na estrutura, em como que nós vamos tratar aquela estrutura para que futuramente ela não venha dar qualquer dano ali à pessoa que está morando naquela casa, naquele apartamento, né? Fornecendo ali conforto para o morador, qualidade de vida. Mas eu já percebi, e eu vou compartilhar aqui até para dar esse gancho, que você gosta da botina suja, né? Gosta de sujar na obra. A parte boa é na obra, né? Conta aí, como que é isso para você? É uma outra experiência, porque você pegar um projeto na folha é uma coisa, na hora que você chega na obra é totalmente diferente, né? Então, assim, na obra você realmente vê aquilo acontecendo, né? Você vê aqueles detalhes, aquela aplicação, como que está sendo feita. E, assim, é fantástico como o material está sendo aplicado, se ele está sendo aplicado corretamente. Então, assim, nós observamos também aqueles pontos críticos ali na nossa frente, né? Como que, se ele vai conseguir trabalhar ou não, né? Então, assim, é uma outra visão na obra. Sem dúvida. Sem contar que o papel aceita tudo, né? Isso é a grande verdade. Isso é verdade. E aí chega na vida real, não é bem assim, né? É diferente, muito diferente. Não. Bacana. Eu queria que você contasse pra gente agora, nesse segundo momento, algum caos, né? A gente, na nossa prosa, é uma prosa, né? Bem mineiro aí, pro pessoal que gosta. Então, causos de obra. Eu queria que você contasse pra gente alguma história, uma lição aprendida, sucesso, ou alguma coisa engraçada que aconteceu que seja relacionado à nossa área. Bom, eu acho que eu tenho um caos, assim, de vivência, porque a minha casa, ela não teve, né, um projeto de impermeabilização, nem um pensamento, assim, das áreas que precisavam serem impermeabilizadas. Então, assim, alguns pontos, por exemplo, áreas externas, banheiros e jardineiro foram impermeabilizados. Mas, por exemplo, uma laje de caixa d'água, que, assim, é muito importante, não foi impermeabilizada. E lá, o que aconteceu foi o seguinte: nós temos uma laje de caixa d'água, que não foi feito ponto de saída de água, nem caimento. A caixa é de fibra? De fibra, uma caixa de água de fibra, né?
E aí deu problema na boia e começou a vazar água para todos os lados, assim, a água vazou para o quarto da minha mãe, destruiu gesso, tinta, tudo que estava na frente, guarda-roupa. E assim, foi um dano... deu um dano material. Como a gente pensa assim, quando a gente vai fazer um projeto de permeabilização, a gente sempre fala que o custo, quando está se fazendo a obra, ele é mais barato, né? Ele chega a ser 3% do custo total da obra. E aí você imagina, uma casa que já está pronta há tanto tempo, e para poder fazer a impermeabilização daquela laje, o trabalho que não vai dar, por ter que remover aquela caixa d'água, impermeabilizar ali o substrato, né? Então, assim, isso é uma dor de cabeça. Até mesmo porque a minha casa, ela tem quatro pavimentos. Então, a caixa d'água fica no último. Então, assim, é uma dor de cabeça danada que deu pra gente na época. E, assim, são coisas que no dia a dia de obra, as pessoas, elas não pensam assim, eu não preciso impermeabilizar aquela área porque não vai vazar. Mas você tem certeza que não vai? E se der problema? É muito comum, né? Essas áreas de caixa d'água, quando a gente tem elas com fibra, é muito comum o construtor não querer impermeabilizar a laje e, mais importante, ou tão importante quanto impermeabilizar, é dar saída para a água, você ter pontos de coleta de água. Tem um professor que fala muito assim, não briga com a água que você vai sempre perder, né? Então dê caminho, seja amigo da água, né? Então acho que esse é o caso que aconteceu com você, né? Isso. E assim, eu tenho vários casos, eu tenho casos de pessoas assim, que eu conheço que acham até hoje que rejunte é impermeabilizante. Isso é comum. Isso é um problema, assim, grande. Por quê? Rejunte não é impermeabilizante. Não né? mesmo. E argamassa colante, né? O pessoal acha que argamassa colante é impermeabilizante. Não é. Isso aí é realmente... São materiais completamente diferentes, com propostas diferentes. Uhum. Então, assim, esse aí é uma outra visão, um outro carinho que nós temos pela área da impermeabilização, para poder estudar esses tipos de materiais, né? E ver o comportamento deles ali, né, para aquela área. O pessoal, vocês que estão nos vendo ou nos escutando, vocês não têm ideia de como eu fico extremamente feliz de ver uma pessoa jovem igual a Yasmin, né, com uma formação um pouco diferente, né, de engenharia química e não engenharia civil. Sabe, sei lá, se ela vai querer fazer uma engenharia civil, daí para frente, não sei. Mas apostar na nossa área, né, a área aí da impermeabilização, falando mais da Imper, né, que a gente também trabalha muito com fachadas, né, com a área de esquadria, enfim, com químicos de construção. Então é muito gratificante para o nosso setor, né, para o nosso segmento, você ter uma pessoa jovem que enxergou a importância dessa área que é tão desvalorizada, né, Yasmin? A gente percebe isso claramente no nosso dia a dia, porque o projeto é espetacular, é muito legal, né? A gente tem grandes empresas, boas empresas no Brasil, fabricantes, né, que estão aí no nosso dia a dia tentando melhorar o nosso mercado. Temos o IB, né, que é o Instituto Brasileiro da Impermeabilização, que é aí a associação que, vamos dizer assim, organiza, né, a questão dos profissionais, né, com os associados, as fábricas, projetistas, né, a VLD é agora associada também do IB, né, a Dalminas foi até pouco tempo atrás. Então, temos a AEI no Rio de Janeiro, que é uma associação que eu considero espetacular, né, eu queria tanto que a AEI fosse nacional, né, mas estão nos apoiando para pensar em outras regionalizações. Então, assim, essa área, pessoal, é muito bom você ter gente jovem interessada. Então, a gente fica muito feliz, Yasmin, que você entendeu essa importância, né? E eu vejo que realmente as pessoas ainda não entenderam. O pessoal gasta muito dinheiro, às vezes, com um acabamento, né? E esquece, né, da impermeabilização. Você citou a Irene, professora Irene, e em fevereiro agora de 2023, ela escreveu um texto no IB, não sei se você leu, que uma pesquisa que ela fez do valor do projeto de impermeabilização, Sim, né, em relação ao custo da obra e o valor da impermeabilização. E ela chegou, óbvio, que foi uma pesquisa baseada em obras que ela coletou, foi uma amostragem que aí a gente não vai discutir a questão da representatividade, mas eu achei interessante ela mostrar que a gente sempre falou em 3%, já tem uns 15 anos que eu falo em 3% do valor da obra, e ela chegou em números menores que 3%, né? Então ela chegou em 1%, 1,5%, né? É claro que em alguns casos, né, pessoal que faz
as casas de alto padrão, que muitas vezes é unifamiliar, e aí acaba que a gente tem uma situação que o percentual acaba sendo um pouco maior, né? Maior do que 3, inclusive, mas mesmo assim ainda é muito barato perto do que se gasta com acabamentos, né? Isso é verdade. E o pessoal tem a tendência também de pensar a curto prazo, não a longo prazo. Então, a curto prazo, o seu revestimento vai estar ali lindo, bonito. Só que com o tempo, a água ali, se você não impermeabilizar, não fazer algum tratamento, ela vai acabando com o seu revestimento, com o seu piso, sua parede, seja o que for, sua estrutura. Então, fachada assim, sofre, viu? Fachada muito. sofre. É verdade. Não, bacana. Olha, agora eu vou querer saber de você, quem são seus mentores, as pessoas... Bom, você já citou 2, pode repetir elas novamente, não tem problema. Citar pra gente quem são seus mentores, as pessoas que fazem e fizeram diferença na sua vida aí, vida pessoal, profissional, pra você chegar até aqui. Nossa. Acho que, primeiramente... Acho que eu vou falar da Michele Codato, que é a nossa projetista. Espetacular. Assim, antes mesmo dela fazer parte do nosso time, eu sempre tive ela como referência, né? Ela sempre nos deu ali apoio, nos dando aulas, né? De como trabalhar com a manta de PVC, que foi super interessante. E assim, desde quando ela entrou, eu tenho aprendido muita coisa com ela, aprendido sobre a questão estrutural, né? Como que é uma construção civil. Então, assim, ela é uma referência para mim, profissionalmente. Eu também, você para mim é uma referência. Eu te agradeço. De conhecimento, você tem muita experiência na área, né? Sua bagagem, assim, é enorme de conhecimento. Então, você, a Michele e a Irene e o Matheus, né? Que são, assim, referências para mim na área de impermeabilização. Bacana. Te agradeço aí pela referência. E para a gente fechar o nosso podcast, a gente sempre pede no final que você falasse para a gente, né? O nosso tagline, o nosso slogan da Dalminas é tranquilidade que dura. Então, em uma palavra, 1, 2 ou 3, o que para você tranquilidade que dura significa? Para mim, tranquilidade que dura significa conforto. Conforto. Né? Trazer conforto ali para quem vai estar morando na residência, né? Para quem vai estar utilizando ali daquele local. Bacana. Gente, hoje eu conversei com a Yasmin. Yasmin, mais uma vez te agradecer. Se quiser deixar algum agradecimento também. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, né? E também de poder fazer parte aí desse time tão incrível. Te agradeço. Pessoal, essa foi a Yasmin. Obrigado, Yasmin, mais uma vez. Fiquem ligados, na próxima semana tem mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Até lá.